Mano, você já se perguntou qual foi o Jäger com o maior número de abates? Todo mundo acha que é o Gypsy Danger, só porque ele é o protagonista do filme, mas a verdade é que existe um Jäger muito mais letal. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, tudo de boa? Durante a Guerra Kaiju, a PPDC contabilizava os abates como troféus de guerra, só que existe uma confusão enorme sobre a linha do tempo e sobre quem realmente carregou essa guerra nas costas. Então vamos pro vídeo que eu vou te mostrar o ranking oficial hoje. Para começar, temos que citar aqui até mesmo quem não fez nenhum abate, cara, a geração do filme Círculo de Fogo, A Revolta. A linha do tempo oficial explica que esse segundo filme se passa 10 anos depois que o Gypsy Danger explodiu o próprio reator para poder fechar a fenda. Mano, só que o que acontece quando se passa uma década em paz, cara, sem nenhum tipo de alarme tocando na costa? A humanidade acaba criando soldados que nunca viram um inferno de verdade. Essa é a exata definição da nova frota Mark V e Mark VI da PPDC. Robôs com designs impecáveis, muito mais rápidos, mas que são pilotados por adolescentes de academia e com os piores históricos da franquia. A nova frota de Jägers, composta pelo Saber Athena, o Guardian Bravo e o Bracer Fênix, que é o Mark V pesadão com aqueles canhões no peito, tem exatamente 0 abates de kaijus reais nas suas fichas. Eles foram criados para manter a ordem, mas não para lutar na Guerra Kaiju original. Durante o filme, eles até destroem vários drones híbridos da Shaw Industries que foram hackeados, mas quando o combate em Mega Tóquio contra 3 kaijus de verdade estoura no clímax, a falta de experiência cobra o preço. O Saber Athena é destroçado, cara, o Guardian Bravo é totalmente incapacitado e o Bracer Fênix não consegue finalizar nenhum monstro. Eles são os robôs de brinquedo da franquia, cara, belos no design, mas com uma ficha militar completamente em branco. Subindo um pouco o nível da geração Uprising, o único robô dessa nova geração que realmente conseguiu raspar um pontinho nesse placar foi o protagonista do filme, cara, o Gypsy Avenger. Sendo um Mark VI de última tecnologia, ele é mais rápido, cara, tem espadas duplas e um estilingue gravitacional absurdo. Mas pelas mesmas regras da paz de 10 anos, ele passou a vida inteira sem lutar contra outros kaijus da fenda. O saldo oficial do Gypsy Avenger é de apenas um abate de kaiju, cara. O único monstro, né, que ele conseguiu matar foi o Mega Kaiju, que era a fusão do Hakuja, Shiriketorn e Raijin, orquestrada pelos robôs parasitas nas encostas nevadas do Monte Fuji. E esse único kill foi desesperado, cara, o Avenger não venceu na troca de socos, né? O piloto precisou soldar o robô a um foguete atmosférico, cara, subir até a estratosfera e despencar em cima do monstro a milhares de quilômetros por hora, como um asteroide, aniquilando a criatura, mas também destruindo completamente o próprio robô no impacto. Agora sim, cara, com as máquinas de Uprising varridas da história, a gente fecha a era das crianças de Uprising e entra pros Jägers que prestam de verdade. Aqui o couro começa solto, cara. Abrindo a lista das velhas lendas, nós temos os Brutamontes com 2 abates confirmados. O primeiro a ser lembrado é o gigante americano Romeo Blue. Cara, sendo um Mark I, as configurações dele assustam, né? Ele pesava absurdamente 7.700 toneladas, o que deixava ele lento. O design dele trazia um pedaço de metal enorme no peito, que servia única e exclusivamente para poder proteger a cabeça e o pescoço de mordidas alienígenas diretas. Ele garantiu 2 abates segurando a primeira linha de defesa dos Estados Unidos, usando um canhão de artilharia Gatling gigante alojado no peito. Ele foi o herói das costas americanas, mas a lentidão dele cobrou o preço. No fim da carreira, ele foi emboscado por um monstro rápido, que acabou quebrando a defesa e arrancou o pod, decapitando o robô. Empatando no placar de 2 abates, nós temos o Horizon Brave, um dos primeiros xodós da engenharia asiática, projetado e operado pela China. Esse Mark I tinha um design meio redondo e uma estratégia de abate brilhante, cara, controle de temperatura. Os chineses instalaram câmeras criogênicas maciças nos ombros do robô. A estratégia, cara, era encurralar o kaiju, disparar jatos concentrados de nitrogênio líquido no corpo do bicho, e enquanto as juntas alienígenas congelavam e a criatura ficava paralisada pelo frio, o Horizon Brave esmurrava a couraça de gelo até estilhaçar o osso. Essa ideia garantiu 2 abates para a conta chinesa, mas se tornou obsoleta quando o antiverso começou a mandar monstros de categoria 3 e 4, que tinham musculatura forte o suficiente para poder quebrar o gelo na base da força mesmo, sabe, antes de serem finalizados. Ainda na casa dos modelos japoneses, a lista apresenta outro Mark I, cara, com apenas 2 abates, mas com uma bagagem emocional e tática que definiu o rumo do programa Jäger, cara, o Coyote Tango. Visualmente ele era intimidador, né, parecia um porta-aviões em pé, mas a principal arma dele não estava nos braços,
status, cara. O Coyote carregava 2 canhões de morteiro balístico absurdamente pesados, montados nos ombros, né? Que ficavam recolhidos atrás da cabeça e giravam para poder atirar balas de dezenas de toneladas de longe. O grande abate que imortalizou esse robô na lore da franquia ocorreu no ano de 2015, durante o ataque do gigantesco e encouraçado Kaiju Onibaba em Tóquio. O problema, mano, é que os Jaegers Mark I tinham um defeito terrível. A blindagem dos reatores nucleares era muito precária, o que acabava fritando a saúde dos pilotos a longo prazo, como radiação limpa. Durante o combate nas ruas em chamas do Japão, uma das pilotos perdeu a consciência por causa do desgaste físico extremo. E é aqui que a lenda se forma. O parceiro dela era o futuro Marechal Staker Pentecoste. E vendo que o monstro estava prestes a esmagar uma garotinha perdida nos escombros, que mais tarde a gente descobre ser a jovem Mako Mori, o Pentecoste tomou uma decisão perigosíssima. Ele desconectou a parceira desmaiada e absorveu a carga neural de uma máquina de quase 8.000 toneladas, completamente sozinho. Ele atirou os morteiros de perto, cara, matou a criatura caranguejo, né, e salvou a cidade, garantindo o segundo abate da máquina. Mas aquele único kill causou danos permanentes no corpo do Marechal, e passou o resto da vida sofrendo com envenenamento radioativo do reator mal isolado, cara. Subindo a régua da habilidade corporal para 3 abates confirmados, o Japão entrega a máquina mais elegante e rápida daquela geração inteira, o Tacit Ronin. A filosofia, cara, de design do Ronin abandonou os canhões pesados em favor do que eles chamavam de golpe da cobra. A armadura dele era minimalista, reduzindo o peso para melhorar o torque nos quadris e nos joelhos. As armas eram as Fang Blades, 2 lâminas retráteis monstruosas e invertidas montadas por baixo dos antebraços. O Tacit Ronin não absorvia impactos como o próprio Romeo Blue. A tática de guerra dele era igual de um esgrimista profissional. Os pilotos ficavam parados de guarda baixa, esperavam o Kaiju investir e usavam os motores de rotação do quadril para poder desviar do golpe no último milissegundo, enquanto cravavam as Fang Blades nas veias principais e nas articulações moles do inimigo. Ele rasgava artérias e via o monstro sangrar até morrer. Foram 3 Kaijus desossados na costa japonesa com a precisão de um bisturi. Inclusive, mano, me fala aqui nos comentários, de todas essas gerações de robôs que existem, qual delas você teria coragem de entrar na cabine para pilotar de frente com um Kaiju de categoria 4? Eu quero ver quem é corajoso de verdade aqui nos comentários, coloca aqui. Voltando pro nosso ranking de elite absoluta, nós deixamos os amadores para trás e entramos no clube dos pesos pesados, com monstruosos 6 abates cravados na lataria, cara. Nós temos o verdadeiro avô da guerra, cara, o Cherno Alpha. Sendo o último e mais duradouro modelo Mark I em atividade no planeta, o Cherno era a definição exata do terror russo. Ele era o robô mais blindado da franquia. A cabine dele não ficava exposta na cabeça, ela ficava escondida e protegida bem no meio do peito. E aquela cabeça bizarra dele, que parecia uma chaminé gigante de usina nuclear soviética, era na verdade um condensador maciço de energia projetada para tornar ele invulnerável a mordidas no pescoço. Os pilotos, o casal Sasha e Alexis Kaidonovsky, defenderam a muralha siberiana por assustadores 6 anos interruptos, sem nunca deixar um único Kaiju cruzar a fronteira de gelo da Rússia. E a parte mais insana do Cherno, cara, é que ele não tinha espadas retráteis, ele não atirava plasma de longe e não tinha mísseis. A tática russa era arrastar o monstro pra pancadaria, igual briga de bar, sabe? Eles usavam os famosos punhos de Tesla, que funcionavam como pistões hidráulicos misturados com um soco inglês gigante, descarregando milhões de volts de eletricidade na cara do monstro a cada impacto. Foram 6 abates confirmados, até a emboscada do Letterback e da Otashi, né, encerrar a aposentadoria da máquina de forma bem covarde. Avançando para a tecnologia Mark IV e subindo o placar para o pódio, né? Chegamos no gigante chinês Crimson Typhoon, cravando a marca isolada de 7 abates confirmados. Mano, defender a Baía de Hong Kong, que era o maior e mais denso alvo populacional do mundo para os alienígenas, exigia uma máquina que não fosse apenas forte, mas que conseguisse lutar contra múltiplos alvos ao mesmo tempo. A genialidade do Typhoon começava dentro da cabine. Diferente de todos os robôs do mundo, né, que usavam duplas de pilotos, o Typhoon era comandado pelos trigêmeos Weitang. Essa conexão neural simultânea em trio permitiu que os engenheiros ousassem na anatomia do robô, construindo uma máquina de titânio leve com 3 braços funcionais, 2 braços no lado direito e um braço no lado esquerdo. A estratégia deles não era baseada em segurar o monstro, mas sim no fatiamento, com um sistema de combate patenteado chamado Formação Nuvem de Tempestade. O robô era absurdamente ágil, ele se apoiava em pernas projetadas com amortecedores hidráulicos invertidos, cara, e ativava 3 serras circulares
nucleares dentadas e gigantescas nas mãos. Os irmãos começavam a girar o tronco da máquina em altíssima velocidade no meio do oceano, transformando o robô de 80 metros em um liquidificador de metal, sabe? Fatiando as veias, os tendões, antes mesmo que os monstros entendessem a proximidade do golpe. 7 bestas da fenda tentaram a sorte na costa da China e as 7 voltaram picotadas, até os pilotos serem pegos de surpresa e terem a cabine esmagada no único golpe de cauda da Otashi. E no nosso segundo lugar nós temos ele, cara, o menino de ouro da propaganda militar e o dono do filme inteiro, né, cara, o Gypsy Danger, fechando sua gigantesca carreira militar com impressionantes 9 abates. Sendo um modelo Mark III extremamente sólido, o Gypsy passou por 2 fases distintas de combate, que explicam a inflação de mortes na ficha dele. Antes daquele desastre monstruoso no Alasca com o Knifehead, o Gypsy já era uma máquina de respeito, pilotada pelos irmãos Beckett. Naquela época, eles tinham 5 abates garantidos no placar, baseando a estratégia no básico que funciona, sabe? Socos limpos, impulsionados por cotovelos com foguetes de exaustão e disparos de plasma quente no abdômen. Eles eram os xerifes da costa americana, até a emboscada do bicho com a cabeça de faca amputar o braço do robô e matar o Yancey Beckett, cara. Mas o que jogou o Gypsy Danger para o segundo lugar da história foi a sua reconstrução pelas mãos da PPDC. O robô virou um super Jäger analógico com a instalação de um reator nuclear duplo que nenhum kaiju estava preparado para poder enfrentar. Com o Rayleigh e a Mako na cabine, o Gypsy ligou o modo sobrevivência. Ele garantiu o 6º abate descarregando o canhão de plasma queima-roupa do Letterback nas docas. O 7º veio quando eles partiram a Otashi no meio, usando as recém-instaladas espadas de corrente acima das nuvens. O 8º abate aconteceu no fundo do mar, fatiando a cabeça escondida do monstro Raiju. E a 9ª e última morte confirmada que encerrou a guerra foi cobrada com sacrifício supremo. O Gypsy desceu até a garganta da fenda, empalou o Slater com calor e sobrecarregou o próprio reator para poder explodir como uma estrela nuclear dentro do antiverso. 9 abates cobrados com juros, tá? Se você acha que 9 mortes é um número absurdo, a gente precisa abrir alas e nos curvar diante do dono oficial e inquestionável da medalha de ouro, o orgulho da Oceania, a única máquina Mark V original construída no planeta e o Jäger com maior kill content registrado em toda a franquia, o Striker Eureka, cara, ostentando inacreditáveis 11 abates. Pilotado pela dupla disfuncional e emburrada de pai e filho, Chuck e Herc Hansen, o Striker não era apenas um robô, ele era o ápice final da evolução humana contra os kaijus. Os engenheiros australianos pegaram os relatórios de danos do Cherno Alpha, do Crimson Typhon e do próprio Gypsy Danger e eliminaram todas as falhas. A blindagem dele era uma liga secreta levíssima de titânio e aço de carbono, o que fazia dele a máquina com a maior velocidade de resposta e destreza de todo o globo, conseguindo se esquivar, correr e boxear mais rápido que as bestas categoria 4. Enquanto os modelos antigos dependiam do calor para poder machucar, o Striker rasgava a carne usando as Sting Blades, que eram lâminas duplas de bronze, revestidas de nanotubos, que saltavam debaixo dos braços como facas de açougueiro aquecidas. Mas o verdadeiro apocalipse que botou 11 monstros no cemitério, cara, era o sistema integrado no peito, os mísseis WMB-2X-90. A estratégia do Hansen era agressiva demais, cara. O Strike esmurrava o rosto do kaiju, segurava o monstro pela nuca, abria as comportas do tórax a uma distância de 1 palmo e descarregava baterias inteiras de mísseis explosivos direcionados para o inimigo. Eles carregaram o peso de toda a frota nas costas, cara, e provaram que não precisavam do protagonismo do filme para serem os deuses absolutos da guerra, até também entregarem a própria vida, detonando a bomba termonuclear na trincheira do oceano. A guerra contra o antiverso cobrou um preço insano de todo mundo, cara, mas como os números dos manuais militares provam, na hora do desespero, a velha guarda deu o nome, meu parceiro. Já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós, tchau.